tá? Ele fala, portanto, vai tentar fazer uma reflexão, né, pensando na história, na cultura e no comportamento dessas relações de música e política. E eu queria começar fazendo isso com aquele exercício que a gente já fez outras vezes aqui, de tentar ir buscar num dicionário de filosofia, né, a definição da palavra política, né? Aí eu já trouxe esse dicionário outras vezes, o Nicolás Abagnano, vocês sabem que eu gosto dele, e ele começa no verbete dele, que é bem extenso e complexo, né? Ele começa dizendo que, para os gregos, a política era um conceito complexo e polissêmico, né? Polissêmico é aquele sinônimo de tem vários sentidos, né? Aponta para muitos significados. Mas havia um consenso entre os gregos de que 4 desses significados eram mais importantes, eram mais destacados, né? Então, para eles, política era primeiro a doutrina do direito e da moral, ou poderia ser também a teoria do Estado, ou ainda a arte ou a ciência do governo. Pensemos que para os gregos o conceito de arte ele é menos abstrato do que ele chega até nós hoje, né? A arte para os gregos pode significar um conjunto de conhecimentos, né? E o último desses entendimentos destacados que os gregos tinham era o estudo dos comportamentos intersubjetivos. Então, eu grifo essa secção exatamente porque eu acho que é essa que vai nos interessar nessa discussão das relações entre música e política, né? Política como estudo dos comportamentos intersubjetivos. Então, partindo dessa ideia, eu queria rever uma conversa, um quadro, né, em uma discussão que nós tivemos em alguma medida. Na verdade, essa discussão ficou relegada meio que a segundo plano, porque é o seguinte, eu não sei se vocês se lembram, no final da aula de qual de o que é música, no final daquela parte de o que é música, tinha uma discussão sobre as origens da música, que acabou não dando tempo de fazer em sala de aula, né? Então, eu mandei um vídeo para vocês onde eu apresentava essa discussão e, enfim, coloquei como material complementar. E, como tal, já que vocês não têm obrigação e tem tanta coisa para fazer, eu posso entender que alguns de vocês, ou vários de vocês, não tenham tido tempo de ir lá assistir ao vídeo e refletir sobre, tentar dialogar com o que eu falei, mesmo que individualmente, né? Então, eu vou trazer rapidinho um pouco dessa discussão aqui, a partir daquele quadro que eu mostrei na aula sobre aquela atividade que eu chamei a história da música dos últimos tempos, né? Que é a famosa dança de Kogu, que é uma pintura rupestre encontrada numa caverna da Espanha e que vai datar aí de 45 mil anos, mais ou menos, né? E é uma iconografia bem carregada de significados, né? Você tem um homem como centro, um homem com falo grande, né? Como centro de mulheres que aparentemente estão, segundo os especialistas, dançando ao redor dele. E por que a gente utiliza esse exemplo, né, para falar de música? Porque se neste momento, há possivelmente 45 mil anos, havia dança, algo que a gente hoje chamaria de música, provavelmente estaria junto. Tá? E por que eu trago esse quadro para fazer essa conexão? Por conta
daquela ideia da explosão cognitiva que o homem teve num dado momento e da qual o Yuval Harari fala no livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Né? O Yuval Harari é um historiador, e ele é interdisciplinar, né? É um professor da Universidade de Israel, ele tem formação em Oxford, e ele escreveu um livro que se tornou um best-seller, muito popular, este livro que eu citei. E neste livro, ele, como é que se diz? Ele tem uma teoria onde ele recorta 3 estágios fundamentais da evolução da nossa espécie, né, do Homo sapiens. Então, na ideia dele, quer dizer, mais ou menos neste período aqui da dança de Kogu, o homem sai das savanas da África, né? Vocês sabem, hoje os estudos já comprovam que nós surgimos na África, ficamos muito mais tempo na África do que temos nos outros lugares, e o homem sai num dado momento e ele promove assim a primeira grande diáspora, ocupando outros lugares, como a Austrália, a Ásia e mais, posteriormente, a própria América ali, né? Ele passa pelo Estreito de Bering e chega às Américas, né? Então, nesse momento, ele vai abandonar o que Harari entende como determinação biológica, né? E ele se descobre como um criador de ficções. E essas ficções, é por isso que ele chama essa revolução de revolução cognitiva, né? Essas ficções, portanto, elas são uma descoberta muito interessante, né, para o homem, porque ele passa com elas, né, ele passa a colaborar de uma forma muito mais flexível, ele se torna competente em muitas ações, ele entende o poder da colaboração em grande escala. Então, a partir daí, o Harari propõe uma expressão interessante que ele chama de cola mítica, né, para designar o que ele afirma, que mantém essas relações ficcionais das quais ele fala, né? E o que elas significam? Elas vão significar poderosos acordos abstratos que nós fazemos para nos manter colaborativos, para que nós possamos nos sentir pertencidos, com sentido de pertencimento naquele lugar onde estamos convivendo, né? Nós elaboramos, por exemplo, regras éticas para que a convivência possa ser possível, tá? Enfim, então, de uma forma mais direta, exemplos desses acordos, né, abstratos que a gente faz são, um que eu dou no vídeo por exemplo, o dinheiro, né? O dinheiro, a matéria dinheiro, ou o papel dinheiro, ele em si, uma nota de 500 euros, ela não custou 500 euros para ser feita, né? É um pedaço de papel. Talvez tenha custado alguns centavos de euro para ser feita, né? Mas, se alguém estiver com uma nota de 500 euros na mão, no mundo inteiro, este alguém tem a garantia de que tem o poder de compra referente àquele valor, né? Vejam que isso é um acordo completamente abstrato, né? Existe, obviamente, hoje um lastro material, né? As moedas, elas são lastreadas por uma reserva, né? Hoje essa ideia macroeconômica está mudando, mas eram lastreadas por uma quantidade de ouro que os bancos centrais dos países
tinham para poder lastrear aquilo ali. Mas essa continua sendo uma relação abstrata. E isso está mudando hoje, com essa globalização, com a ideia de moedas, criptomoedas, né, moedas eletrônicas, isso está se tornando mais abstrato ainda. No final das contas, todo mundo acorda que um pedaço de papel que não vai custar quase nada, custará algo significativo. 500 euros hoje é o quê? Mais de 3 mil reais. Né? Outros dois desses poderosos acordos abstratos são a religião, né? Que nos traz uma grande sensação de comunidade, né? De sentido de pertencimento, e também nos submete a determinados controles, né? Sobre os quais a gente vai falar lá na frente. E a política, né? Por que a política? Porque a política é todos esses acordos, todos esses tratos que a gente faz para conseguir viver em comunidade, né? E estes são, muitas vezes, acordos postados, como eu disse, em parâmetros que são subjetivos, em parâmetros que são intersubjetivos, como traz o Abagnano na sua ideia na sua definição de política. Tá? Então, a revolução cognitiva, que é a primeira das revoluções, portanto, ela vai também implicar uma evolução que determina uma complexificação cultural, né? Você vai se tornando mais inteligente, vai criando mais ficções, então sua realidade, sua cultura vai ficando mais complexa, tá? E o avanço tecnológico, e abrir o caminho para outras duas evoluções, sobre as quais a gente não vai dissertar aqui, não vai estender, que ele chama de revolução agrícola e científica, tá? Então, pensando nisso, né, pensando no Homo sapiens e no ser político que ele se torna e no ser musical que ele possivelmente também concomitantemente se torna, a gente pode dizer que essas relações de música e política, elas surgem com os processos de comunicação e socialização, pela simples necessidade de se viver em comunidade, interagir com seus pares. Tá? Política é isso. Em um entendimento mais amplo, né? Ela é uma tecnologia, entre aspas, que é uma tecnologia abstrata que nós criamos para tornar possível a interação, a convivência entre pares, tá? A convivência em comunidade. Essas relações também imbricam-se, né? Desde sempre. Desde que a gente toma consciência de que é um ser político, tornando-se traço sempre presente no comportamento humano. Então, ela chega até nós de uma forma tão natural, e essa naturalidade ela é construída porque desde sempre, né, desde que a gente se torna um ser ficcional, né, lança a mão dessa cola mítica do que o Yuval Harari fala, a gente usa a música, ou o que a gente chama hoje de música, para fazer política. Essas relações também coexistem em muitas manifestações deste comportamento musical, né? Ou deste comportamento político musical, cumprindo papéis que se retroalimentam e se complementam. Tá? E a gente vai continuar falando desses papéis, alimentação, mas agora a gente vai tomar como parâmetro um marco do pensamento ocidental sobre política e música, que é o livro do Platão, conhecido como A República. Vocês
tem conhecimento Bom, você já deve ter ouvido falar de Platão, do filósofo, é um dos principais parâmetros da filosofia grega clássica, né? Eu entendo que vocês conheçam, mas a República, vocês já ouviram falar? Eu nunca li, mas eu já ouvi falar. Oi? Pode me falar um pouco sobre o que conhece, o que é a República? Eu li o livro, é um dos livros mais importantes da minha vida, né? É um livro muito complexo, né? Ele trata sobre um diálogo com Sócrates, relatando como seria. Ele fala da república, ele fala da coisa pública, né? Como é que você vai desenvolver um Estado. Aí tem vários detalhes muito interessantes que eu me lembro. Por exemplo, é na República que ele traz que os homens são de 3 tipos, né? De bronze, de prata e de ouro, né? Que a gente usa hoje nas Olimpíadas. É na República que ele traz a definição de democracia, né? É na República que ele traz, por exemplo, o conceito de plutocracia, que é aquele Estado em que o dinheiro, aquelas pessoas que têm mais dinheiro, têm mais direito, que é a nossa democracia, né? Que a gente chama de democracia, na verdade não passa de uma plutocracia, né? É um livro maravilhoso, vocês têm que ler. Agora, ele é grande, ele é chato, né? Ele é grande e chato, não é para quem tem preguiça de ler e pensar, mas ele é fundamental. Ele é tão fundamental que um filósofo contemporâneo, o Alfred North Whitehead, ele traz uma afirmação onde ele diz que a obra de Platão é uma construção filosófica, né? Depois, tudo que veio, na perspectiva dele, são notas de rodapé, são acréscimos de nota de rodapé à obra de Platão, né? Então, é uma referência muito forte na filosofia, no pensamento filosófico ocidental Platão, e a República é uma obra extremamente complexa, trata de uma série de assuntos, e vocês vejam que interessante, né? Trata de vários assuntos que Flávio relacionou, e eu destaquei outros que não os que Flávio relacionou. Deixa eu colocar um outro assunto da República que eu acho interessantíssimo. Na República Ideal de Sócrates, né, os poetas e os artistas são expulsos. Eles não estão na República. É importante, gente, a gente entender que, embora o livro tenha sido escrito por Platão, ele narra, o livro é um grande diálogo que Sócrates, seu antecessor, possivelmente seu mentor, tá? Tem com alguns interlocutores na casa de um empresário, tá? Então, assim, o livro é o diálogo de Sócrates com alguns interlocutores, mas quem escreve é Platão, né? É importante a gente entender essa dinâmica para entender a perspectiva do livro, né? Então, a República, ela talvez seja a obra mais conhecida de Platão. Ela é escrita, como eu disse, em forma de diálogo, onde Platão narra longos desses diálogos, né? Que Sócrates, o seu mentor, teria tido com alguns interlocutores. A questão central que permeia toda a discussão, todas as discussões na República é o conceito de justiça. Tá? Então, grande parte desses tentáculos que surgem aí com a ideia da cidade da polis ideal, né, da cidade-estado ideal, da democracia, da educação, de todas essas questões, elas são, na verdade, suporte para fundamentar a discussão que eles estão tendo sobre justiça, sobre a ideia de justiça. Tá? Eu trouxe, obviamente, para a nossa discussão as questões que mais interessavam as relações de música e política e a perspectiva musical. Né? Então, primeiro, a ideia de educação, de paideia, que, para eles,
era um tanto diferente para nós, né? Eles tinham um conceito mais pragmático, num sentido, porque eles acreditavam ou a perspectiva de Platão através de Sócrates, né? Ou de Sócrates através de Platão, era uma perspectiva muito mais dirigida a determinados, a certos conjuntos de conhecimentos que iriam ser determinantes na formação e no comportamento deste cidadão, né? Então, as bases dessa paideia, né, no discurso de A República são a ginástica, né, para o bem do corpo e a música para o bem da alma, né? Também é importante lembrar que a ideia de música, o musiquê, para os gregos, ela é um tanto diferente do que para nós. Ela era mais abrangente, né, do que para nós hoje. Então, música era algo mais contextual. Eu não sei se eu já falei para vocês que em várias línguas indígenas brasileiras não existe a palavra música, algo que possa significar um paralelo exato ou aproximado de música. Exatamente porque para essas comunidades, né, para essas pessoas, a ideia de música está agregada à ideia de dança, à ideia de comida, à ideia de religiosidade, de festividade, enfim. A ideia de música deles é uma ideia mais contextual, né? Mais imbricada. É algo muito semelhante ao que os gregos entendiam como música. Então, para os gregos, música ela tinha uma relação direta, ou ela convivia junto com poesia, né? Com harmonia, naquela ideia de harmonia que também não pode ser transposta para a nossa realidade, sobre a qual a gente conversou quando falou de harmonia, né? De planos sonoros, enfim. O Platão, ou A República, né, coloca a música como um componente essencial para a boa formação do cidadão desta polis, né, dessa cidade-estado. Mas só que tem o seguinte, essa ideia tripartite que o Flávio traz aí, né, a ideia do cidadão de bronze, de prata e de ouro, ela é transportada para outras tripartições que estão na narrativa da República, né? Uma delas é que a sociedade ela seria aqueles cidadãos é cidadãos ou cidadãos? Eu nunca sei. Eu acho que é cidadãos, né? Aqueles cidadãos da polis, eles também teriam 3 classes principais, né? Então, seriam os artesãos, os escribas, os trabalhadores, né? Os comerciantes. Uma segunda classe, que seriam os guerreiros, né? Aqueles cidadãos preparados para a guerra. E uma terceira classe, que seria a casta principal, né? Os guardiões, ou aqueles que teriam que ser preparados para serem os guardiões daquela polis, ou, em outras palavras, os governantes, né? E ele também traz uma ideia de sofocracia, que é um governo baseado exatamente a partir dos sábios, né? Ele tem a ideia de que todo governante tem que ser filósofo, ou todo filósofo está preparado para ser governante, né? E, de novo, essa ideia ela se associa como é que se diz? A um conceito de uma alma que também, de uma perspectiva de alma, né, de interior, que também é tripartite, né? Então, você tem o livro traz a ideia de 3 conceitos básicos, né, de alma, né? Quer dizer, alma ou espiritualidade, a gente poderia
fazer essa associação hoje. Então, você tem a ideia daquela alma mais básica, mais visceral, né? Mais ligada a sentimentos mais básicos, né? Você tem uma ideia intermediária e você tem um conceito de alma mais elevado, né? Veja que essa tripartição, ela em alguma medida, essas tripartições, em alguma medida, elas vão se conectar, né? Em alguma medida, a associação do cidadão de bronze com a camada mais baixa da sociedade, e também com o conceito mais básico de alma, né? O cidadão de prata com as ideias medianas desses dois outros conceitos, e por aí vai, né? Então, você tem essa ideia embutida de que não eram todos iguais e que cada qual tinha suas características que lhe demarcavam. Isso é importante para a gente entender o pensamento sobre a ideia de música nessa sociedade, deveria contribuir para a formação desses cidadãos. E aí eu lembro que cidadãos nessa sociedade excluía mulheres e escravos. Tá? Então, você tem aí, primeiro, né, uma ideia de separação de classes, e você tem uma ideia de exclusão de determinadas pessoas por sua natureza de gênero ou porque eram pessoas que eram escravizadas, né? É importante também a gente entender isso, porque existe um discurso, como é que eu posso dizer, do senso comum, que o berço do pensamento democrático, e nesse sentido a gente vê a democracia sempre como uma coisa boa, né? Está na Grécia, né? Então a gente tem que entender que não é bem assim. Quer dizer, eles são, em certa medida, o berço desses mecanismos que a gente utiliza até hoje, mas eles próprios tinham as suas desigualdades e as suas separações, né? Então, nesse conjunto de conceitos, tem esse último que eu relaciono aqui, que é a ideia de ethos, né? Ethos que, de uma forma geral, vai dizer respeito ao comportamento moral de uma pessoa, tá? Esse conceito, ele é pré-socrático, ou seja, essa ideia de ethos já existia entre os gregos. Platão, portanto, ele só está desenvolvendo um pensamento, um conceito que já é vigente, já está no espírito de sua época como algo incorporado e consolidado. Tá? E Platão e Aristóteles, que é outro autor importante na política, né? Se você vai discutir sobre ethos musical, inclusive vou depois recomendar um artigo para vocês que é interessante, é didático, não tem nenhum, como é que eu posso dizer? Não tem nenhum arrobo de refinamento de pensamento científico, mas ele é super didático para a gente entender, a partir da perspectiva de Platão e de Aristóteles, no seu livro A Política, essa ideia de ethos em música, né? Então, eles foram, portanto, e Aristóteles teria sido também um discípulo de Platão, né? Eles deram uma contribuição importante na evolução desse conceito e pensaram muito esse conceito aplicado à música. Então, aplicado à música, o ethos significava caráter moral em que a música influencia e inspira a alma, né? A República apresenta restrições em relação ao texto, ritmos, modos e instrumentos, apontando em cada uma dessas categorias o que seria próprio à boa formação do cidadão
da polis ideal, né? Se você tem o que é próprio à boa formação, você terá também o que é impróprio, né? Então, ele vai proibir, por exemplo, versos que tratam dos deuses, filhos de deuses ou heróis, como injustos, lamentosos e libidinosos, né? Vocês sabem que os gregos tinham um pensamento mitológico importante e era um mecanismo também importante, uma daquelas colas míticas, né? Importantes para a formação do pensamento geral das pessoas daquele tempo. Então, tentando fazer um resumão, e fazer resumo nesse tipo de conteúdo ele é complicado, porque você teria que lançar a mão. Se eu quisesse aqui ter um papo mais aprofundado sobre o conceito de ethos em música presente nesses dois autores, né, eu teria que falar sobre a própria teoria musical dos gregos, para vocês entenderem melhor do que a gente fala em alguns momentos, né, dos modos, o que significam os modos, o que significa harmonia para os gregos, mas, enfim, não cabe aqui isso. Vocês devem ter essa discussão mais aprofundada em panorama histórico da música ocidental. Se for comigo, vocês terão essa oportunidade, mas eu vou tentar colocar aqui as questões básicas para que a gente possa entender essa ideia de ethos, ethos em música, né, na formação desse cidadão pensado para essa polis ideal, né, para essa cidade-estado ideal que o Platão vai preconizar na República, né? Então, vocês sabem o que são, grosso modo, os modos musicais, né? É importante a gente entender que a ideia de modo ela muda radicalmente dos gregos para os teóricos da Idade Média, depois para os renascentistas, e chega aos nossos dias completamente transformada, né? E um erro muito comum que professores de música fazem é não apontar essas diferenças básicas, né? Então, quando você fala em mixolídio aqui, você não está falando no que a gente entende hoje por mixolídio. Tá? E isso é importante por quê? Porque isso pode nos trazer uma percepção distorcida e uma interpretação enviesada desses conceitos, né? Para dar um exemplo, eu estava assistindo a uns vídeos para ver se trazia alguma coisa para vocês, para ilustrar de audiovisual, e aparece, então, a aula de um professor num colégio particular, particular e de elite, porque você via, assim, tinha a tomada dos alunos, tinha 50 alunos e não tinha um negro, né? um mestiço. Então, possivelmente, é um colégio de pessoas que são de uma classe social mais socioeconomicamente privilegiada, né? E ele tentando explicar isso, querendo ser didático o máximo, né? E aí ele dá o exemplo do mixolídio como um modo que não era desejado, exatamente porque ele aguçava a sensibilidade, né? E aí ele explica o que é mixolídio, né? Então ele mostra uma escala de dó, né? Uma escala normal de dó, né? Baseada no modo jônico, onde o si é natural, e depois ele mostra uma escala de dó com si rebaixado, chamando de mixolídio, né? Então, isso é enviesado por vários motivos. O primeiro deles é que essa escala no conceito contemporâneo, né? Só com si rebaixado não vai determinar se é mixolídio ou não. Você tem que colocar isso num contexto, né?
Então, o que é que naturalmente uma música contemporânea, com modo e mixolídio, vai ter? Ela vai ser uma música que não vai ter aquela ideia de dominante tônica. Esses termos para vocês são... Já vocês entendem o que é uma tônica e uma dominante, né? Sim, professor. Além foi Kevin ou quem foi que falou agora? Gabriela. Gabriela? Então, todo mundo entende essa ideia de tônica e dominante? Então, O senhor pode explicar, por favor? Então, eu estou numa tonalidade dó maior, não é isso? Sim. Todo mundo sabe que é uma tonalidade dó maior. Então, o que se chama de tônica é o acorde de dó maior, dó mi sol, tá? O que se chama de dominante é uma outra posição no quinto grau, que é o sol, tá? Mas para que esse acorde de dominante se configure como tal no pensamento harmônico contemporâneo, ele tem que ter ele se configure como tal no pensamento contemporâneo, não, desde sempre, ele tem que ter o si natural, não é? Então é sol, si, ré, não é isso? A dominante de dó é o acorde de sol, sol, si natural, ré. Se você está trabalhando com mixolídio, você vai ter o sol menor, né? Porque você tem o si bemol, você teria o si rebaixado. Dá para acompanhar? Muito mais ou menos, professor. Eu tenho grande dificuldade de entender essas coisas. Eu peço desculpa a vocês, porque eu não vim preparado para discutir, para expor isso para vocês. Assim, eu não trouxe um quadro para mostrar, mas, em tese, o que eu estou querendo dizer é que ele, primeiro, né, ele comete... Ou seja, você não tem, portanto... você não terá, portanto, uma relação tonal, porque a relação mais hegemônica da música tonal, como nós entendemos, é a relação tônica, dominante, tônica, né? Para você entender que uma música é tonal, quando vocês forem estudar harmonia, vocês vão entender isso perfeitamente, né? Os acordes que vão ser mais importantes nessa relação, nessa afirmação de que a música é tonal nos modos que foram cristalizados ali a partir do final do Barroco, com o nosso amigo Johann Sebastian Bach. Então, são esses dois acordes, tônica dominante, né? E a dominante, principalmente, ela é um acorde fundamental porque ela, na cultura musical que nós temos, ela vai chamar... Quando você ouve a dominante, você já tem uma expectativa de tônica, tá? Nessa cultura de música tonal, tá? Então, essa expectativa não pode existir se você está usando um modo mixolídio, porque a terça, que é a nota que caracteriza o acorde, ela é rebaixada. Então, o sol, que seria maior, e o acorde maior que caracteriza a tônica, qualquer tonalidade, seja maior ou menor, ela tem... A tônica é um acorde maior, tá? Aí você quebra essa regra. Aí o cara ele já faz essa comparação distorcida, não explica isso, tira completamente do contexto, e depois ele mostra uma música que não é composta em mixolídio. Ele mostra o mundo é um moinho de cartola, né? Porque ele queria enfatizar, e aí ele comete uma falsidade, né? Porque ele queria enfatizar como é que se diz? O lado de sensibilidade, né? De lamento que uma música tem para aqueles alunos, né? Mas com isso ele comete uma falsidade, ele comete um estelionato do conhecimento musical, né? Ele poderia mostrar, por exemplo, eu vou mostrar para vocês como se dança o baião. Então, se eu estivesse cantando aqui em dó, seria dó, mi, sol, si bemol. E quem quiser aprender, faz favor de prestar atenção. Isto está em mixolídio. Mas se ele fosse usar esse exemplo, e se ele fosse usar os exemplos da cultura musical brasileira, né, de músicas que são conhecidas em mixolídio,
ele não ia passar essa coisa do caráter de lamento e de sensibilidade que ele queria passar. Então, ele comete esse estelionato do conhecimento musical, mostrando como exemplo de mixolídio uma música que não está em mixolídio, tá? Mas eu fiz essa abertura aí, eu fiz essa digressão para tentar mostrar para vocês que realmente não é fácil a gente entender esses conceitos abstratos se a gente não dedica um tempo bom e que a gente não pode usar aqui agora para estudar, principalmente a perspectiva de teoria musical dos gregos, né? Mas, de uma forma geral, os modos são, portanto, jeitos de se arrumar notas, né? Então, pensando contemporaneamente, se você tem o modo jônico, que é a base da tonalidade maior, então você tem dó, ré, mi, fá, sol, né? Os 5 primeiros graus. Então, você tem de dó para ré uma segunda maior, de ré para mi uma segunda maior, de mi para fá uma segunda menor, tá? E isso já vai caracterizar o modo. Então, você tem tom, tom, dó para ré, ré para mi para fá, né? Então, você tem tom, tom, semitom. Se você faz o modo dórico, por exemplo, aí você já muda essa relação intervalar, porque você tem ré, mi, fá, sol, lá. Então, de ré para mi você tem tom, de mi para fá você tem semitom, e de fá para sol você tem tom. Então, você tem, ao invés de ter tom, tom, semitom, você tem tom, semitom, tom. Tá? A ideia de modos é essa. Grosso modo, desculpem estar sendo antididático aqui, eu não sou professor de teoria musical, mas a ideia de modos é essa, tá? A ideia que eles tinham de modo, a gente pode entender parte desse princípio básico. Oi, Kevin. Professor? Deixa eu falar rapidinho, então, para eu não esquecer. Quer dizer, então, que esses modos, a forma como eles são tocados, é também a forma como a gente vai sentir. Tipo assim, a emoção que a gente vai ter é de acordo com cada modo que vai ser usado. Eu reformulo essa afirmação que você faz. Na perspectiva constante na República, tá? Os modos eles vão determinar afetos. Lembra da teoria? Eu já falei da teoria dos afetos aqui, essa ideia do barroco, né? Mas a teoria dos afetos nada mais é do que uma reconfiguração, né? Uma reflexão dessa ideia de modos dos gregos. Mas, entenda, Kevin, isso é algo meio, a meu ver, arbitrário. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Então, isso não é uma verdade absoluta. É importante você entender isso. Oi, Tom, diga aí. O que eu entendo nessa questão aí é que, para mim, cada nota, ela não quer dizer que desperta, né? Porque cada pessoa ela vai reagir de uma forma, mas ela lembra um sentimento, um afeto. E a questão dos modos já é a organização, né, dessas notas de acordo com o que se imagina, né? Com o que se imagina que se pode despertar quanto ao sentimento, quanto à lembrança. Pronto. Então, para mim, tem a ver com isso, né? Essas organizações diferentes. Mas né? Entenda que na perspectiva do ethos, que está na República, os afetos, eles são determinados pelos modos. Tá? Mas eu vou falar mais sobre isso, aonde eu quero chegar. Tá? Eu queria mostrar para vocês, portanto, o que o texto aponta a partir dessa questão dos modos e a ideia de ethos musical, de ethos em música que ele constrói. Tá? Então, o texto aponta os modos dórico, que traz a ideia de magnificência, de masculinidade, de majestade, e o frígio, que para eles tem relação com entusiasmo, excitação, emoção. Estes seriam os modos adequados, tá? E Platão, ou Sócrates, né, já que Sócrates é a personagem da República, ele desaprova o modo eólio, que tem relação com egocentrismo, exibicionismo, o lídio, relaxamento, preguiça, e o hipolídio, que leva à intoxicação, à bebedeira, e também o mixolídio, que tem relação com
aquela coisa que o professor que eu disse trazia, né? Paixão, sensibilidade, retração, né? Deixava a pessoa mais retraída, mais contida, né? E essa ideia de contenção, ela não é boa para a formação de um governante, né? De um guardião da polis. Mas eu chego lá, tá? Então, a ideia dos modos geral era essa. Vamos à frente que vocês vão entender melhor. Na questão dos instrumentos, tanto para os instrumentos quanto para os ritmos, o texto sugere que se priorize aqueles que sejam mais adequados aos modos que ele considera apropriados, tá? Então, de uma forma geral, os modos, né, são o fio condutor dessa perspectiva do que seria apropriado na formação, na educação musical deste cidadão e que não seria apropriado, né? A referência, portanto, a referência principal é os modos, né? A música que é feita com base naquele modo específico, ela tem uma instrumentação específica, ela tem um texto, uma cultura textual específica, né? Então, essa cultura textual específica e esse ritmo específico relacionado ao modo que eu acho apropriado que também são apropriados, né? Então, os instrumentos e o texto relacionados, característicos próprios desse modo, também seriam os apropriados. A lira e a cítara seriam úteis na cidade como instrumentos considerados apropriados para ele, né? O interessante é que ele vai aí excluir os instrumentos de percussão, né? É interessante isso. A gente falou há poucas aulas, talvez na penúltima aula anterior, sobre a questão de uma hierarquia que se tinha no contexto da música popular, onde percussionistas ganham menos do que o pessoal que trabalha com harmonia, né? E de questões sociais, históricas, que isso representa, a gente falou sobre isso. E o interessante é notar que, nesta perspectiva, os instrumentos de percussão não seriam desejados, né? Mas ele tem aquela ideia da lira, né? Do cordofone básico deles, né? A lira e a cítara são cordofones assemelhados e são um tipo de instrumento que vai estar, que naquela altura já estava disseminado em vários lugares, né? Então, é um instrumento muito percorrente. E para os pastores seria o pífaro, ou pífano, uma espécie de flautim, uma flauta aguda. Tá? No caso dos ritmos, e o ritmo para Platão, para os gregos, para a música, a concepção musical grega, tinha a ver com os pés métricos, né? Lembremos que a música tinha um uso muito recorrente no teatro, né? No espetáculo teatral deles. Então, eles entendiam muito o ritmo da música quando ele se submete às palavras. É por isso que a ideia de pés métricos, para os gregos, faz todo sentido, né? Então, os ritmos apropriados seriam aqueles que se submetessem às palavras, né? Que respeitassem o fluxo natural, a prosódia, a gente já falou sobre prosódia, das palavras, né? E eu queria colocar umas coisas aqui que eu anotei para vocês. Deixa eu ver aqui essas coisas, né? Primeiro, e depois lançar uma questão para a gente discutir um pouco para ir adiante. Como eu disse, o foco principal era a educação dos guardiões ou dos governantes, né? Deste jeito, o objetivo era a formação de cidadãos persuasivos, bons oradores, eloquentes, mas que, ao mesmo tempo, apresentem temperança e equilíbrio. Quer dizer, por um lado, você tinha a perspectiva do cara que fosse convincente, que fosse contundente, que soubesse verbalizar as suas ideias, mas, por outro, você também requer um cara comedido no sentido de que ele demonstrasse equilíbrio, né? Que ele não fosse um descompassado, né? Também pensa em homens que sejam adequadamente preparados para a guerra,
né? Vejamos que naquela ideia tripartite de alma, de valor, né? E de classes, você tem o governante como topo da pirâmide e os guerreiros assim, como classe intermediária, né? Então, a educação era dirigida em primeiro foco para os governantes, mas também uma classe importante, já que cuidaria da defesa da polis em época de guerra, também seriam os guerreiros. Tá? Se sobrasse alguma coisa, o restante dos cidadãos, considerados cidadãos. Né? Então, é importante pontuar que Platão, e essa é uma outra questão, né? Ele não coloca Sócrates como um expert de música no texto. Tá? Tanto que, em alguns momentos, ele diz que vai consultar o Damon, que é uma espécie de pensador, de musicólogo daquela época. Né? E ele também, no texto, algumas vezes, ele faz consulta a Glauco, que é um dos interlocutores que estão nesse diálogo com o Platão. Né? E, às vezes, ele vira para Glauco e diz: o que é que você acha, já que você é músico? Né? O que é que você acha dessa ideia, já que você é músico? Né? Eu estou lembrando isso para pontuar uma questão que eu queria pedir a reflexão de vocês. Né? E aí, voltando, Kevin, ao que você coloca, né, nesse sentido, é importante, essa é a minha perspectiva, que a gente entenda essa perspectiva de comportamento não como algo que é um conhecimento tão consolidado que não, de comportamento musical, né, desculpe, que seria um conhecimento tão consolidado que não poderia ser, em alguma medida, questionado. Né? O que eu observo aí é que tem uma medida de controle, né? Tem uma ideia de... Primeiro, tem uma ideia de divisão de classes, né? E classes de cidadãos que têm valoração diferente. Uns são mais valorosos, são mais importantes que outros. Tá? E gênero também, né, professor? De classe e gênero. Sim, gênero também, né? Quer dizer, mulher não era nem cidadã, não tinha. Não era nem cidadão. De cidadania para mulher, por exemplo. Né? Então, você tem aí uma clara questão de controle, né? De divisão, de valoração diferente de uma pessoa para outra. Né? Então, é a partir daí que se constrói esse conceito. Esse conceito, portanto, não pode ser entendido, a meu ver, como uma verdade tão consolidada que não pode ser discutida, ou que, principalmente, tem que ser entendida num contexto histórico e cultural completamente diferente da nossa contemporaneidade. Tá? Então, eu escrevi isso aqui. É importante observar como se constrói uma teoria que tem intenções de controle e toma decisões que são baseadas em estratificações étnico-sociais, por conseguinte, a partir de juízos de valor. Eu não sei se vocês sabem que esses nomes dos modos, né, o modo dórico, o modo jônico, o modo lídio, etc., são desse jeito por conta de povos aos quais esses modos eram associados. Então, os dóricos, os lídios, os jônicos, os eólios, etc., eles eram tribos e povos daquele contexto territorial histórico. Tá? Os modos, portanto, eles eram associados a esses povos. Em alguma medida, eles lhes caracterizavam através de sua música. Tá? Aí eu trago as perguntas. Por que alguns seriam adequados e outros não? Né? Por que, nessa perspectiva de Platão, alguns modos eram adequados e outros não? Por que certos modos causariam os bons afetos, né? Formariam o bom cidadão e os outros não? Né? Seriam os ritmos e instrumentos considerados adequados, associados aos modos que também são vistos como apropriados? Ou seja, me parece ter uma relação aí primeiro, de controle, né? Numa perspectiva de poder, onde alguns são mais bem situados e outros não tanto assim, né?
por que os modos dórico e frígio eram mais apropriados? Será que tem a ver com o fato deles serem povos que naquela altura ou detinham mais poder, ou eram bem quistos por alguma outra razão? Eu estou falando da perspectiva de quem não conhece esse assunto profundamente, né? E fazendo uma associação com a nossa realidade atual. Os valores que se dá a determinados gêneros musicais não terão relação com a classe social que se apropria, ou que cria, ou que frui este gênero musical, né? A valoração de um gênero chamado funk, por exemplo, tem relação com as pessoas que praticam, que gostam, que entendem funk como boa música, né? Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês saber o que é que vocês acham na construção dessa perspectiva de comportamento musical, né? E do que seria apropriado para uma boa formação de um cidadão nesse momento histórico, cultural, né? Como vocês veem essa questão. Então, eu abro aí para vocês falarem. Professor, o senhor pode reformular a pergunta, por favor? Então, A questão. A gente entende, portanto, me corrijam se eu estiver errado, se vocês acharem que o meu pensamento, existem outras formas de se pensar, vocês, por favor, me corrijam, né? Me parece que, ao dizer que os modos dórico e frígio são mais apropriados, Platão tem uma perspectiva aí, primeiro, de controle, porque ele quer dirigir a formação do cidadão, tá? E segundo, ele tem uma perspectiva de estratificação social aí, tá? Por quê? Porque o modo dórico está relacionado a um grupo de pessoas, a um grupo étnico, a uma tribo, tá? E o modo eólio a outra tribo, né? Por que o modo dórico é apropriado e o eólio não? Tem relação com as pessoas que praticavam essa música? Porque esses modos têm esse nome por conta da característica das músicas destes lugares. Me fiz entender agora, Kevin? Sim, professor. Como, tipo, se o frígio fosse uma música africana, por exemplo, uma música percussiva. Não. O frígio os modos dórico e frígio para ele eram modos apropriados, tá? E os modos, por exemplo, óleo, lídio e glucosilídeo eram modos não apropriados. Isso tem a ver com os dóricos e os frígios, enquanto povos, enquanto agrupamento. Isso tem a ver com porque no texto da República isso não está colocado, tá? Só se diz que o modo dórico é apropriado, né? A reflexão que eu trago, né? O modo dórico se chama dórico porque está associado a um povo entendido como dórico, tá? Então, esse modo apropriado tem a ver com as pessoas as pessoas às quais esses modos estão relacionados, e a história delas, a cultura delas, a relação de poder que elas têm? Pelo visto, professor. Pode falar, Kevin. Não, fica à vontade. Pelo que eu estou entendendo, professor, realmente, toda a sociedade grega se formava por diversas tribos, e em diversos momentos da história, uma tribo subjugar a outra, né? Até a gente ter esse entendimento do que foi a cultura grega, né? Até chegar até nós, o tanto de modificações que vieram acontecendo, até quanto a esses mesmos modos, né? Todo o conhecimento que eu tive até agora a respeito desses modos é totalmente diferente do significado que tinha para eles ali, né? Então, nesse sentido de o dórico e o frígio serem considerados, né, para a formação de um cidadão e de um futuro governante mais adequados do que os outros, é nessa ideia também, pelo meu entendimento, né, de hierarquia, né, de modos que poderiam ser mais adequados para eles, nesse sentido, em detrimento dos outros, né, enquanto os outros eles não tinham tanta importância assim, por também vieram de culturas que já eram subjugadas, né, já viviam ser subalternos, né,
a esses povos, sendo que viviam na mesma região. E outra questão que eu queria falar também, agora me falhou aqui a memória nessa linha de pensamento, que é a questão da própria cultura grega ser formada, como o senhor falou, por essa questão da hierarquia, né? Tinha as camadas, né, da sociedade, os comerciantes, os soldados, os governantes, as mulheres e as pessoas que vieram escravizadas de outras tribos não tinham direitos, né, não tinham nem voz. Então, se a sociedade é construída nesse sentido, com certeza na própria música vai haver essa questão dessa hierarquia, né, e dessa ideia de superioridade e inferioridade, né? Assim como em tudo que eles observavam e viviam. É o que eu entendi isso. Fazendo a pergunta de outro jeito, então, Tom, se a República fosse escrita no Brasil contemporâneo, quais seriam as músicas apropriadas para a formação de um bom cidadão? E as músicas não apropriadas, vocês têm palpite sobre isso? Com certeza, né? A questão da música clássica, que é uma música que vem da Europa, mas que é muito bem quista aqui, né? Vista como uma música de excelência, ela é muito, pelo meu ver, né? É muito mais valorizada do que a música que vem da periferia, do que o pagode, do que o funk, do que o próprio samba, né? Então há uma diferença. A música da MPB, a bossa nova, é vista como bem, né, valorizada do que outros estilos musicais e outros gêneros, né? Fica bem claro, trazendo, né, essa transpondo da cultura de lá para a nossa, né, a ideia de organização continua sendo a mesma, né? Uhum. Principalmente se essa história fosse contada, ou se essas leis fossem determinadas por alguém que estivesse no topo dessa pirâmide social, né? Então, a gente, no final, tem que entender isso, Kevin, que essa perspectiva de ethos, aí, ela é determinada primeiro, né, para uma ideia de controle num sentido amplo, quer dizer, não é uma ideia somente pragmática de controlar as pessoas, de manter de manipular as pessoas, né? É um controle que vai fazer aquela sociedade funcionar de uma maneira harmoniosa, pelo menos na perspectiva dessas pessoas. Então, eu vejo que primeiro tem essa ideia de controle, tá? E segundo, tem essa ideia de estratificação, né? Social, né? Então, a perspectiva de quem está lá é a perspectiva de quem está no topo intelectual, tá? Então, a famosa elite, né? E voltando à questão que Flávio coloca aqui, eu acho interessante a gente rever aquela pergunta que eu fiz, se tivesse como base somente, porque Tom deu o exemplo, não, a música europeia, a música clássica seria vista como uma música mais apropriada do que a música popular. Mas digamos que a gente não conhecesse outras músicas, que a gente estivesse naquele momento histórico onde a interlocução entre pessoas distantes era muito mais difícil, muito mais complicada, então a gente não conhecesse outras músicas que não a nossa, né? Então, sendo a República escrita, o livro escrito contemporaneamente no Brasil, e tendo só gêneros musicais brasileiros como parâmetro, quais seriam os gêneros considerados para uma boa formação, uma boa educação musical, os bons gêneros e quais seriam os gêneros inadequados? Aqui no Brasil, acho que inadequado seria o funk, o rap, essas coisas que seriam menos valorizadas das culturas periféricas e negras, né? Mas a música popular brasileira, igual o Flávio falou, eu vejo que muitos desses artistas são bem mais valorizados do que os outros, do rap, por exemplo.
Helder está colocando um gênero que eu acho que também entraria nessa seara da inadequação, que é o rock, né? Sim, que faz parte também, né, da mesma, Uhum. do mesmo gênero, as mesmas pessoas que fazem. Então, é natural que a gente pense assim, não é? E fazendo, portanto, essa transposição, Kevin, para aquela sociedade, não é também possível haver essa relação, tá? Que os modos Sim, apropriados seriam, portanto, os modos do que era considerada a elite ali, da música associada à elite daquela sociedade. sim, tem a ver com as próprias pessoas que compõem aquela sociedade, né, professor? É que eu Tá? estava viajando, eu fui um pouco além na reflexão, Uhum. mas eu entendi. Então, eu lembro isso para a gente refletir sobre a, a, a forma, às vezes, estanque que a gente entende esse tipo de relação, dessa perspectiva subjetiva de relação que música tem com elementos extramusicais. Tá? Por quê? Porque essa relação ela não é tão estanque assim. Quer dizer, uma música, fazer aquilo que aquele professor fez, né? Ah, eu vou mostrar uma música para vocês aqui que é uma música que vai instigar a sua sensibilidade, ela é lamentosa, por assim dizer. Né? E aí, portanto, ela tem essa música que tem essa característica, vai lhe provocar isso. Não é bem assim. Essa música ela tem uma história, ela tem uma cultura, ela está relacionada a pessoas. E o afeto que a pessoa tem com esta música tem muita relação com essa história, com essa cultura, com seus preconceitos, seus gostos, tá? Então é importante a gente fazer essa diferença. Flávio escreve. E desvalorizar também, né? Eu não entendo música tonal, não deixo um centavo numa apresentação dela. Você podia explicar melhor, Flávio? Eu não entendi como sua. O Wesley falou que eu acho que a sociedade tende a valorizar aquilo que não entende, e tende a desvalorizar também, né? Eu, por exemplo, Sim. detesto música tonal. Você não vai me ver pagando um concerto de música tonal de jeito nenhum, né? Eu acho que os dois têm razão numa perspectiva. Né? Às vezes aquilo que não se entende, ele é mais chique exatamente porque alguns entendem, alguns fingem que entendem, né? Aí se cria aquela aura de que aquilo ali é um nível de conhecimento superior. Então, uns dizem que entendem, outros fazem cara de paisagem de que estão entendendo. Né? Então tem esse lado do nosso comportamento. E o que você fala também é, em alguma medida, pertinente. Aliás, em alguma medida não, é completamente pertinente, porque tem a ver com gosto. Você não gosta de música tonal, você não entende aquilo como uma música que lhe sensibiliza. Portanto, para você não é. Né? Para você não é boa música. Tá? Então, o que eu lembro é que essas relações elas são mais complexas do que você dizer que um jeito de se fazer música vai determinar de forma estanque, ou seja, sem considerar todas essas questões históricas, culturais, o afeto, né? Como essa música, a sensibilidade que as pessoas têm com essa música. Né? Então, a coisa é muito mais complexa, me parece. Tá? Mas é importante essa discussão inicial, Kevin e todos, porque a ideia de ethos na República ela é fundamental para explicar a formação daquele cidadão pensado naquela cidade ideal que estava sendo discutida ali. Né? Ou seja, é uma relação muito clara entre música e política. Tá? E é por isso que eu trouxe essa discussão nesse patamar. Tá? Professor, Oi, pode falar. Quem é? uma coisa que eu esqueci de falar é Tom. Diga, Tom. Onde fica a música indígena aí nesse contexto, né? A gente nem ouve falar muito porque não se há muito espaço para que essa música seja
apreciada, né? Se a gente quiser escutar a música indígena que está sendo feita hoje, a gente vai precisar pesquisar muito, né? Para encontrar um pouquinho, né? Um detalhe dessa música, né? Não há também essa valorização, né? Que a gente falou, né, dos ritmos africanos, né? Que também são desvalorizados, mas a gente esquece muito, né? Até eu mesmo esqueci na minha fala de falar disso, né? Que é uma música que foge dos padrões de tonalidade também, né? Nem sempre a música indígena vai ser tonal. Acho que na boa parte será tonal e não é ouvida, né? Nem vista como boa música também, né? A gente se conhece pouco ou nada sobre um dos povos, né? Que são a base da nossa sociedade, né? A gente não estaria aqui se não fossem os povos originários, né? Do nosso país. Ô, Tom, você já ouviu falar do Ailton Krenak? Acho que eu já ouvi falar dele e acho que não sei se já assisti algum vídeo também. Uhum. Ele falando, mas bem... Ele é um filósofo indígena, né? É um cara que tem uma formação muito sólida. E é um cara que é ativista político desde sempre. Tem uma cena antológica dele falando numa sessão de uma plenária no Congresso, né? Lá na Câmara de Deputados, e ele, enquanto falava, ele se pintava de preto. Isso foi nos anos 80. Ele se pintava para a guerra, né? Ele, naquele momento, já apontava, Tom, essas questões que os índios vivem desde que o colonizador chegou aqui, né? A questão do desmatamento, do genocídio. Então, o que ele fala é que eles estão em guerra desde então. Eles estão em guerra permanentemente desde então. Tá? Então, a coisa no caso deles, né, dos povos originais, eu vejo como mais profunda, grave e complexa do que um apagamento só da sua cultura. Né? Eles estão aí em guerra há meio milênio, pelo menos, para tentar sobreviver em alguma medida. Né? Então, nesse contexto de guerra permanente, o apagamento da sua cultura faz todo sentido, entendeu, Tom? Mas eu queria voltar aqui para a questão da ideia de controle, né? A música utilizada como controle nas relações políticas ou político-religiosas. Né? E vou trazer alguns exemplos para a gente falar rapidamente sobre e discutir. Vocês fiquem à vontade para dar suas contribuições. Eu estou com o chat aqui agora aberto. Joguei a apresentação aqui para a minha televisãozinha. E, enfim, aí eu posso ver o chat, ver vocês em alguma medida aqui e ver também a apresentação. Né? Então, assim, eu trouxe alguns exemplos de música utilizada como importante ferramenta de controle nessas relações políticas ou políticos-religiosas, né? Porque essas relações... no final, tudo que a gente faz acaba sendo política, né? Tudo que a gente faz em comunidade acaba sendo, em alguma medida, política. E religião é uma manifestação importante de comunidades. Professor, né? Oi. Eu posso fazer uma observação? Fique à vontade. Do jeito que nós estamos falando, nós estamos separando música da poesia que ela carrega. Né? Quando você apresentou a música do Gonzaguinha, né? Se a gente fizer uma paródia igual aquela que você fez lá do horário de chegada, do horário de início das aulas. Era um horário muito engraçado. A música fica completa. A música, o que a música queria dizer, fica completamente alterada. Né? Uma vez eu vi uma paródia da Marselhesa, né, que era um canto assim, né, em vez de falar, ó, jovens do meu país, ó, jovens cidadãos, né, aí falava, ó, mulheres cidadãos, e o refrão era assim, em vez de falar as armas cidadãos, né, ele falava as praias cidadãos. Acabou a política da música. Né? Aquela melodia da Marselhesa, né, ela tem uma interpretação
política enquanto que tem a letra. Sem a letra, não tem essa interpretação política, não é? Pois é, mas veja que desde lá de os gregos, eu estou tentando preservar essa relação simbiótica que esses elementos têm, o qual a gente chama de música, né? Não fará sentido, portanto, a gente, num contexto de música popular brasileira, separar uma coisa da outra, a meu ver. Eu não sei se você discorda. Não, mas você veja que quer dizer, na mentalidade de Platão, né, que não é a mentalidade grega, né, nem a mentalidade, não tinha nem Grécia naquela época, né, mas na ideia de Platão, né, por exemplo, a música não teria poesia, porque ele expulsou os poetas da República. Ele falou, olha, vocês são bacanas, vocês são legais, mas eu não quero vocês aqui. Então, a música lá, era a música na República de Platão, que ele imaginou, né, era apenas instrumental, não era cantada. Não era letra cantada. Veja que na parte do ethos, ele considera o texto. Ele considera um texto que seria apropriado e outro que não seria apropriado. Tá? E veja que, para além dessa perspectiva, eu concordo com você, Platão é alguém que está ali, é um pensamento que não necessariamente é o pensamento total, né? Outras pessoas pensavam diferente de Platão ali, tá? Mas veja que para além do pensamento dele, tem uma cultura que, naquela altura, não separaria música e texto, tá? Tem uma cultura musical onde o texto era fundamental. Aliás, no espetáculo teatral, musical daquela cultura, a música era um vestido para o texto. Tá? Então, a música existe ali em função da mensagem que ela vai carregar, que ela vai potencializar. Tá? Então, assim, a nossa ideia, eu acho, deve ser, a partir daqui, entender essas coisas como inseparáveis, porque a gente vai ter um momento da música europeia, Flávio, onde isso vai ser muito recortado, assim, né? Que é um advento chamado ópera. De novo, ópera não existiria sem a cultura teatral e musical dos gregos, né? E a ópera ela vai trazer uma ideia de massificação, de popularização de um tipo de fazer musical, onde o texto é o condutor, o fio condutor. Né? Sem o texto, essa coisa chamada ópera não faria muito sentido. Tá? Então, assim, de uma forma geral, obviamente a gente pode discutir outras questões de música abstrata. A gente tem a gente pode passar uma vida discutindo isso, né? Música pura, música absoluta, as ideias que cada cultura trazem dessa separação música-texto, mas, assim, quando você vai olhar histórica e culturalmente, de uma forma geral, não fará sentido fazer essa separação. Então, a gente segue nessa discussão aqui com essa perspectiva, entendeu? Onde música e texto, elas estão imbricadas, eles estão aí irremediavelmente imbricados, né? Então, você tem a ideia, por exemplo, da igreja primitiva cristã e a música tida ali como um poderoso elemento de controle e de manutenção aquela cola mítica, né, que o Yuval Harari coloca, né, e o canto-chão, ou dito depois canto gregoriano, como como gênero praticado naquele contexto, né? Então, o canto-chão, ele é a fusão de, assim, muito antigas tradições musicais, né?
As mais importantes são as judaico-cristãs, as greco-romanas e as célticas. Mas você tem aí uma série de outros agregados de tradições várias que vão se ajuntar nessa coisa que a gente chama que a gente chama hoje de canto-chão, né? Então, desde os primórdios da igreja, que o canto-chão ele é utilizado como esse elemento de agregação, né? de manutenção desse sentido de pertencimento, né? E de controle dos fiéis, né? De uma forma geral. A ideia de controle está aí posta, né? Então, não por outra razão, ao meu ver, é natural a gente pensar que o Gregório I, né, lá no final do século VI, ele tivesse intenções de controle a partir daquele repertório que ele estava sistematizando. Porque o que é que acontecia ali? Por que o canto-chão passou a se chamar canto gregoriano? Exatamente por conta dessa ação que o Papa Gregório I teve. Tá? Era um repertório que estava crescendo, como eu disse, agregado de várias informações, de várias tradições diferentes, e que estava saindo do controle da Igreja Católica. Tá? Então, ele estava sendo incorporado de textos que a Igreja Católica não considerava adequados, ele estava sendo cantado de várias formas diferentes, em vários lugares diferentes. Então, a ideia do Gregório é sistematizar, criar uma referência, um repertório, um cânone, né? Para que, a partir daí, esse texto sofresse menos ou não sofresse mais intervenções, modificações. Quer dizer, a tentativa de congelar uma tradição. Né? A gente já conversou sobre isso nas aulas passadas, entendeu que isso não dá muito certo, mas, neste momento, foi uma ação importante no sentido do controle, né, desse rebanho, no sentido, portanto, do controle do poder da igreja sobre este rebanho. Né? Então, é assim que surge o canto gregoriano, o que é entendido como canto gregoriano, que nada mais é do que uma sistematização proposta pelo Gregório I deste repertório que estava se tornando rico, complexo e que estava se modificando muito a partir dos seus usos. Tá? Então, quando nosso amigo Lutero entende que não ia dar, como é que se diz? Não ia dar bom para ele, naquele contexto religioso em que ele estava inserido, ele resolve, portanto, romper com a Igreja Católica e fundar o luteranismo ou o protestantismo. Né? Era fundamental que a música se diferenciasse da praticada no contexto da Igreja Católica. Então, assim, foi importante criar um outro jeito de fazer música. Mesmo que alguns textos fossem preservados, outros modificados, mas era importante que uma reformulação profunda daquele repertório, né, do texto litúrgico baseado na prática da Igreja Católica, ela fosse repensado, fosse reformulado. Isso, a meu ver, não sei se vocês discordam, por favor, fiquem à vontade, é um atestado da importância fundamental que a música tinha que a música tinha como suporte de manutenção, né, de facilitação de uma ideologia religiosa. Né? Nesse sentido, eu trago um outro exemplo, que é as estratégias de catequese que os jesuítas tiveram com os índios brasileiros. Né? Você começa logo que eles chegam aqui, 20, 30 anos depois, eles começam um processo de catequese. Né? Eles tinham a intenção de cristianizar os índios, obviamente.
E eles utilizavam música para isso. Aliás, música era um fator importante, muito importante, nessa ação de cristianização, né? Então, eles, por exemplo, eles ministravam aula de canto e de instrumento, tá? E utilizavam nessas aulas tanto instrumentos de origem da tradição europeia, mas também, no início, abriam precedentes para a utilização de instrumentos da cultura indígena. Mesma coisa com os cantos, né? Eles traduziam, por exemplo, para o tupi, as principais orações do repertório deles, tá? Eles traduziam esse repertório para o tupi, tá? E eles faziam também o quê? Eles pegavam uma coisa do repertório dos indígenas e tentavam trazer para a realidade daquele contexto. Ou seja, eles, no início, eles tentaram contemplar elementos da cultura musical indígena para facilitar a conversão, né, a aceitação daquela nova ordem pelos índios a partir dessa ação deles. Né? E tanto isso deu resultado que já lá no meados do século XVI, quando isso estava em processo já, ou seja, quando eles perceberam que foi feita essa aceitação, né? Quando eles perceberam que essa aceitação já estava mais ou menos estruturada, então eles proibiram a utilização tanto de instrumentos quanto de repertório indígena. Tá? Mas vejam como eles utilizaram como ação de catequização, né, a aproximação da cultura musical dos índios. É um elemento facilitador. Né? Aí Flávio escreve aqui a catequese indígena feita pela poesia religiosa. Você está indicando, né? Um texto. Ok. Na verdade, o José de Anchieta, ele fazia pecinhas de teatro de fundo religioso, né, com uma poesia bem simples, uma poesia religiosa bem simples, e isso seduziu os índios adoravam. Ele tinha grande valor entre os índios, ele fazia essas encenações, né? Acho que os índios gostaram mesmo foi do tal do teatro, né? Que acho que eles não conheciam, né? Naquele estágio da cultura deles, né? E fez um sucesso danado entre os índios. Pois é, mas de uma forma geral você percebe aí, Flávio, ações que procuravam facilitar a chegada da mensagem que eles pretendiam, né? E entre essas ações estava uma certa concessão que eles faziam à cultura musical local, que eles fizeram, inclusive, durante um tempo e depois tiraram. Né? Eu acho que a Igreja Católica é craque nisso, né? Ela é craque em absorver a cultura local, modificar. Né? Você veja, os mexicanos são super religiosos, super católicos, né? E eles têm aquelas tradições, eles mantêm aquelas tradições de visitar os mortos, limpar as caveiras, né? De fazer aquela cerimônia toda que não é católica, né? Mas o catolicismo ele se adapta a isso para dominar, né? Para manter o domínio. Né? Pois então, dando um pulinho aqui para... Só temos 16 minutos, né? Dando um pulinho aqui, vou tentar ser mais rápido, para final do século XVIII, ou uma Europa pós-Revolução Francesa, você tem uma necessidade de reconfiguração político-geográfica, né? Então, você tem nações que são configuradas geograficamente aqui. Então, a Itália que nós conhecemos hoje, a Alemanha que nós conhecemos hoje, e tantos outros países daquele contexto, eles foram reconfigurados geograficamente
nesse período aí, ou posterior, no século XIX, né? Como consequência de todo aquele movimento político revolucionário, em alguma medida, que é disparado pela Revolução Francesa e por toda a consequência que ela teve, né? Então, você tem, por exemplo, a Itália, que era antes do século XIX, era um conjunto de reinos ali, de povos aproximados, mas que não estavam conformados sob um território entendido como nação, um território único como entendido como nação. Então, isso vai acontecer no século XIX, e aí você tem uma ideia de nacionalismo que começa a se fixar a partir daí, ou sente-se a necessidade dessa ideia de nacionalismo, né? Porque tem uma famosa frase que eu não sei de quem é, mas que é explicativa para esse momento, que é assim, né? Num dado momento eles entenderam, pronto, nós já criamos a Itália, ou seja, nós já delimitamos geograficamente aquelas pessoas ali que estavam, que não se entendiam como um corpo geográfico único. Hoje, isso foi feito, né? Então, já criamos a Itália, falta criar o italiano. Ou seja, falta estabelecer um espírito, um sentido de pertencimento para que todos aqueles que estão conformados naquela geografia se entendam como tal, tá? E aí você tem um negócio chamado música como um poderoso elemento de suporte a esse tipo de ação. Se lembram de Verdi? A gente assistiu o 1 e o 2, não é? Então a gente viu aquele episódio onde ela vai àquela confraria, onde cada membro tem o nome de uma ópera de Verdi. A gente assistiu esse episódio, não assistiu? Da Revolução e Romantismo. Tá? Então, o Verdi, por exemplo, como é que se diz? É muito ilustrativo como um agente que vai suportar essa construção desse sentido de pertencimento através da música, né? Aí você tem, portanto, a música como um importante agente na construção desse nacionalismo. Um outro exemplo que a gente pode dar já lá na frente é o que o Estado Novo, o que Getúlio faz com o samba, né? O samba que surge enquanto gênero, ou enquanto entendimento como tal, ali no final do século XIX, início do XX, que era caso de polícia para aquela galera desse período, ele passa por um processo de reconfiguração e chega aí já, nesse período, como um gênero que já era mais ou menos bem aceito, né? O rádio surge, e, enfim, já existia um outro entendimento do que era aquele gênero. Então, o que é que pronto, tem essa associação que eles fazem lá, né? Victor Emanuel, rei da Itália. Então o Vargas, portanto, ele se apropria desse entendimento na sociedade, né? Dessa tendência da sociedade de percepção daquele gênero, para exatamente reforçar esse nacionalismo, né? Esse sentido de pertencimento, né? E, por exemplo, a questão dos samba-enredo das escolas de samba tem a ver com isso até hoje, né? Naquele momento, ele estabeleceu que os temas fossem nacionais, né? Então, os sambas tinham que cantar a sua terra, cantar as coisas do nosso lugar, né? Então, isso é um uso claro, a meu ver, de música como construção desse sentido de pertencimento, né? E aí, no século XX, você tem uma
uma mudança de paradigma muito forte com essas tecnologias que vão permitir a disseminação e a massificação de música, né? Você tem as tecnologias de gravação, o rádio, depois a televisão, internet, né? Lá no final do século XX. Então, você tem uma amplificação desse poder, né? Dessa capacidade de reverberação e de influência que música tem, através desses novos meios de comunicação, de disseminação de conteúdo, né? E, portanto, essa ideia de poder e de controle utilizada a partir da música, ela se potencializa. Né? Passa a existir algo que a gente entende como indústria cultural, certo? A ideia, a gente já falou de Adorno algumas vezes aqui, a ideia de indústria cultural de Adorno tem tudo a ver com esse contexto, onde se constrói a possibilidade de você estabelecer uma indústria e ditar tendências, né? Fazer a roda do dinheiro circular de uma maneira absurda. Enfim, então você tem aí ferramentas de controle, de disseminação, de propagação de ideologias a partir da música, né? Música como elemento, muitas vezes, central nisso aí. E como último exemplo, eu trago a questão da ditadura militar e da sua, como é que se diz? Importância como elemento de resistência da música, né? Como importante elemento de resistência e protesto nesse sentido. Né? Então, hoje a gente tem todo um repertório, né? toda uma história. Não há como falar de ditadura militar no Brasil sem fazer menção a um repertório que se construiu a partir do estímulo, por mais nefasto que esse tenha sido, que a ditadura militar provocou. Né? Eu sinto a gente não poder aprofundar. Hoje a gente pode fazer um aprofundamento amanhã a gente pode fazer um fechamento desse conteúdo, mas eu queria dedicar a maior parte da aula de amanhã na atividade da final, na construção do Caminhando e Cantando. Geraldo Vandré é um dos tantos exemplos. Né? A gente vai ter compositores aí como Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Milton Nascimento, e tantos outros que, em alguma medida, tiveram um papel fundamental nessa coisa que eu estou chamando de resistência e protesto frente àquela situação política. A gente pode falar um pouco mais sobre isso amanhã. Eu queria fechar a aula de hoje, eu peço desculpas, né, são 2 horas só, né? Queria conversar um pouco mais com vocês sobre isso, mas a gente faz a aula de amanhã. Mas, assim, na aula de amanhã, então, a gente fecha essa discussão, tá? E eu estou propondo a seguinte atividade. As equipes, vocês viram a atividade que eu lancei no Google Sala de Aula, né? Já os parâmetros do plano de aula, como a gente conversou, a partir do que a gente conversou. Eu vi que Flávio entrou e já colocou os tópicos lá, transpôs as instruções que eu dei para cada um desses tópicos, ou seja, ele já deu o pontapé inicial no documento da construção que eu sugeri para a construção do plano. Né? As outras equipes, até o último momento que eu olhei, não tinham entrado, nem tem que entrar necessariamente. A minha proposta, então, é que a gente dispare esse processo na aula de amanhã. Eu vou mandar um convite para vocês, como eu fiz naquela outra atividade, mais tarde. O link da sala principal e o link das salas das equipes, onde cada equipe ligada à atividade dos planos vai se reunir. Então, a gente vai fazer aquela discussão inicial, depois vocês vão para essas salas, vão começar a discutir seu plano, e eu vou passando de sala em sala tentando ajudar vocês. Tá? A ideia da nossa atividade de amanhã é essa, da nossa aula de amanhã é essa. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, temos mais 5 minutos. Infelizmente, eu não posso extrapolar hoje.
Eu sei que vocês podem, mas eu não posso porque eu tenho uma aula para dar às 9h30. Se alguém quiser... Ok, professor. Apesar de ter ficado calada hoje, a aula foi sensacional. Eu peguei uma passagem aqui de um livro de Krenak que eu tenho, o senhor falou dele. Eu lembrei muito desse livro que fala sobre essa questão da dominação. E ele diz assim: viver numa abstração civilizatória é um absurdo. Ela suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Oferece o mesmo cardápio, o mesmo figurino e, se possível, a mesma língua para todo mundo. Então, acho que casa muito com a aula, né? Essa questão do dominante, ignorar as outras formas de existência. Quer dizer, é uma explicação muito melhor do que a minha para o questionamento que Tom traz, né? Por que a cultura e a música deles é apagada, não chega até nós, né? Exatamente por conta desse processo de exclusão, de guerra permanente, como eles dizem, né? Eu assisti uma entrevista do Krenak uma vez que ele vira para um interlocutor que não aparece, né? Entrevista a um documentário, não sei, não me lembro. Ele diz: eu não sei por que você está olhando para mim de uma forma tão, possivelmente não é um índio, né? De uma forma tão amistosa, tão amigável. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra há 500 anos, né? Obviamente, aquilo ali tem uma conotação alegórica, né? Mas é muito forte isso, né? É muito forte essa perspectiva. Mas, enfim, essa é uma discussão que a gente vai ter muito, Gabriela, no semestre que vem, quando a gente for fazer música... como é? História e diversidade da música brasileira, tá? Tem um filme... alunos no semestre que vem desse componente. Eu, assim, sinto dizer a vocês que vocês vão ter que me aturar no semestre que vem também. Peço perdão por isso, mas não tem outro jeito. Não tem um sujeito menos feio do que eu para trabalhar com vocês no semestre que vem. Então vai ter que ser eu mesmo. Eu vou adorar, professor. Eu gosto muito das suas aulas. Você vai ter que me aturar também. Ah, certo. Me aturar é muito fácil. Como aturar todos vocês. É um prazer para mim. Professor, tem um filme chamado O Abraço da Serpente também, né? Que fala muito sobre a dominação. É um filme forte. Eu conheço. Ele é de 2015. Vou ler aqui uma breve sinopse sobre ele. Theo é um explorador europeu que conta com a ajuda do xamã Karamacate para percorrer o rio Amazonas. Gravemente doente, ele busca uma lendária flor que pode curar sua enfermidade. E aí acontecem várias tragédias, né? Várias chacinas, porque eles buscaram roubar essa flor enquanto o índio ajudava ele pela cura, né? O índio estava ajudando ele a percorrer a trilha lá na Amazônia, onde ele precisava chegar com a flor, enfim, acontecem várias coisas. É um filme pesado, mas vale a pena. Tá. Depois bota lá no Google Chat essa indicação que eu queria ver se consegue assistir esse filme. E para contrabalançar, eu vou sugerir que vocês assistam uma série que o Porta dos Fundos fez sobre essa questão do português chegando. E a abordagem dos portugueses, eles são, como sempre, muito espirituosos, criativos, né? E de uma forma que é característica deles, eles abordam essa relação, né? Dos portugueses chegando aqui, a perspectiva, porque o Krenak ele tem muito isso, né? A perspectiva do colonizador em contraposição a de quem estava recebendo esses caras aqui, né? E que, a princípio, segundo Krenak, não sentia a ideia de que simplesmente porque o indígena ele estava acostumado com um grande fluxo de pessoas de diferentes lugares, né? Aquilo ali era uma área de circulação, de diáspora permanente. Então, o indígena ele estava acostumado a agregar. Então, nessa perspectiva, a ideia inicial era simplesmente receber aquelas pessoas.
depois se entendeu que aquelas pessoas chegaram ali com um projeto de dominação, né? Mas isso é papo para a nossa próxima aula e principalmente para o nosso próximo componente. Eu agradeço a presença de vocês na aula de hoje, a oportunidade de troca de conhecimento, e a gente se vê amanhã, no mesmo bate-horário, mesmo bate-local. Tá? Obrigado, tudo de bom para vocês. Valeu, professor. Bom dia. Valeu, prof. Até mais. Bom dia, professor. Bom dia, gente.